Sejam bem-vindos ao episódio número 53 do 433 Losango. Espero que estejam todos bem. Hoje estamos ainda na incógnita de saber se o Gil se junta a nós ou não. Infelizmente não foi fácil para o Gil hoje chegar a horas da gravação do podcast. No entanto, esperamos que não dá para isso, senão cá está o Bruno. Bruno, meu caro, boa noite. Para dar continuidade ao programa. Não será um programa com muitos assuntos, infelizmente não há grandes situações para falar. Estamos em fase de qualificação para o Mundial, agora os jogos são entre seleções, não são entre equipas, e é mesmo sobre isso que vamos falar um pouco na sequência da semana passada, quando falámos da convocatória de Fernando Santos. Falámos aqui no episódio passado, nessa convocatória, e em como já senti algum cansaço, até quem sabe algum enfado, com a forma de ver o futebol do selecionador nacional. Como forma de ver quer dizer a contínua preocupação em não perder ao invés de jogar para ganhar. E essa abordagem ia fazendo das suas novamente. Semana passada Portugal sofreu para vencer a Irlanda por 2-1 e não mostrou rigorosamente nada que se aproveitasse, à exceção do suspeito do costume. São Ronaldo fez 2 golos enquanto já se faziam contas ao trajeto para a casa do público e salva a equipa das Esquinas de uma derrota que poderia ser muito cara. E sejamos sinceros, não é só a abordagem, são as peças que são postas em campo e a forma como coloca os jogadores a desempenhar papéis muito estranhos. Não se percebe como, com tanto talento, para todas as posições, com tanto poder de fogo, se consegue jogar um futebol chato e sem aquela dose de fantasia que os nomes dos jogadores nos poderiam trazer. Ronaldo bate recordes atrás de recordes, decide jogo atrás de jogo. E a equipa, lá vai ainda atrás de um timoneiro que já não está em estado de graça como esteve no final do Euro 2016, a sofrer para ganhar e sem acrescentar nada a uma história recente que merece bem mais do que isto. Quem poderia assumir a seleção caso Fernando Santos saísse? Essa pergunta ficará para ser respondida por comentadores, não só aqui no nosso podcast, mas também lá fora, embora seja uma pergunta completamente retórica neste momento. Da minha parte, a única coisa que eu anseio é que haja um mexer na equipa, por sua vez, que seja efetivamente uma séria mudança para que possamos ser uma ameaça concreta a jogar contra qualquer equipa do mundo. E não apenas um exemplo de como um campeão europeu não deve jogar futebol. Bruno, semana passada fomos altamente críticos da convocatória, não tínhamos jogado ainda. Hoje vencemos por 3-0 o Azerbaijão, sem Ronaldo, que viu um amarelo nas celebrações do segundo golo contra a Irlanda. E estamos aqui a assistir uma regressão no entusiasmo com Fernando Santos desde há 5 anos esta parte. O Mundial foi um bocado complicado, o europeu mais complicado foi, as decisões foram aqui questionadas muitas vezes antes tu e eu estávamos a falar sobre isso, e tenho aquela costela fatalista, como tu sabes, e passo-te a bola a ti para comentares este editorial. Fernando Santos caiu do estado de graça? Não. Pato, não. A parte do fomos muito críticos da convocatória é mais foram. Eu nem por isso. Foram mais tu e o Gil. Eu entendo, e começando aqui por essa parte das convocatórias, eu entendo que isto é o problema de termos muitos jogadores e de muita qualidade. Quando a escolha é muita, todos nós temos a nossa costela de treinador de bancada e é muito fácil dizer este devia jogar aquele, devia jogar o outro. Certo. A minha pergunta é sempre, e tiram quem? É que nós, infelizmente, não dá para jogar com 15 ou com 16, era mais fácil. Mas, principalmente, no meio campo e no meio campo para a frente, que é aquilo em que, porque a defesa mais ou menos é aquela e não há grande discussão. Mas, por exemplo, no ataque, eu lembro-me do Gil, por exemplo, falar na questão do Pedro Gonçalves, que obviamente tem uma qualidade brutal. É o melhor marcador do campeonato português. Merecia minutos. Óbvio, sem dúvida. A questão ali depois é, vais tirar quem? Tiras o Cristiano? Não me parece. Vais tirar o Jota, que, ok, tem estado uns furos abaixo, mas ele conseguiu pôr em causa aquele trio de ataque e pôr em causa, entre aspas, o trio daquele trio de ataque do Liverpool, que era considerado o melhor trio a jogar na Europa, provavelmente. Ele conseguiu-se lá intrometer. Já tem também um bocadinho de, entre aspas, de estatuto.
de conduto também para, ok, pode ter ali um joguinho menos bom de vez em quando, porque já tem essa benese. Vais tirar o Bernardo, que volta a ser titular agora regularmente no City, tudo bem a jogar mais no meio campo, não tanto na faixa, mas começa novamente a ganhar minutos e já se nota que está outra vez a voltar à melhor forma. Vais tirar o Bruno Fernandes. É que lá está, aqueles 4 da frente, é quase impossível mexer neles. Mexer, de sentá-los. Vão dizer, se não jogam ou se não têm rendimento, têm que ir para o banco como os outros. Verdade. Mas o problema é que aqueles, mesmo quando não têm rendimento, de um momento para o outro, conseguem resolver um jogo numa jogada de gênio, num pormenor, num detalhe. Portanto, estou a falar, atenção, falei aqui no caso do Pedro Gonçalves, podia falar aqui de milhares de outros. Foi se calhar o caso mais gritante. Mais óbvio, e do europeu e tal, e não sei o que é que podia jogar. Por exemplo, porque jogou o Rafa. Exato. Tem características diferentes. Eu já disse, não sou o maior fã do Rafa, mas ele dá um andamento e uma velocidade. E depende do jogo, eu sei. Eu estou a dizer, as características são diferentes. Por exemplo, o Gonçalo Guedes entrou muito bem nestes jogos e mesmo assim ganha espaço. Não consegue. Bruno, e teve rendimento. Ele entrou, fez assistências, mexeu com o jogo. Eu alinhando um bocado contigo no teu raciocínio e percebendo isso, e falo, obviamente, eu não percebo tanto de bola como tu e o Gil, mas nada que se pareça. Vou falar do adepto deste lado. O adepto que vê futebol, que é de alguma coisa. Eu não consigo dizer que é o melhor em campo. Não consigo. Eu gosto deles todos a jogar a bola, eu gosto de ver bola, pronto. Agora, isso simplificando um bocado a coisa, o adepto está de fora vê um futebol um bocado mais chato do que estaria habituado quando foi, por exemplo, com o Scolari. Certo. Já faríamos que Fernando Santos era um treinador mais defensivo, e isso como treinou a Grécia, por exemplo. Eu a isso, desculpa lá interromper, mas a isso contraponho já com uma coisa muito simples. Nós passámos anos a ser a seleção que jogava bonito, dava espetáculo e ganhava bola. Epá, não podemos... Desculpa, não podemos querer o melhor dos mundos, ou melhor, podíamos, mas... não é por aí, pá. Eu lembro que chegámos à meia-final do Mundial e chegámos à final do Europeu. Ok, não ganhámos. Certo. O Fernando Santos ganhámos. Claro e para mim, o melhor futebol que nós jogámos, provavelmente, que eu me recordo, foi em 2000. Com Humberto Coelho. Jogámos um futebol brutal. Sim. Jogámos lindamente. E no fim, não ganhámos na mesma. Ok, mais uma vez... exatamente, estivemos lá perto, mas mais uma vez, sim, jogámos bonito, estivemos muito bem e palminhas e vamos outra vez para casa com o saco vazio. Os azares fazem parte do jogo também. Aquela música do Euro 2016 nunca foi. Jogar bem ou mal, tragam a taça, foi o que se conseguiu. Caríssimo, concordo. E como costuma dizer, agora todos aqueles que agora, e eu entendo, eu também gostava de ver um futebol diferente, óbvio, e hoje já se viu também, no jogo de hoje já foi um bocadinho diferente, a equipa já teve temos de ter depois também aqui em consideração que isto são duas temporadas muito atípicas, foi a questão do Covid, e agora, esta que vais apanhar o Mundial em dezembro, também mexe ali completo, os jogadores não tiveram as férias que era normal, isto é quase terminar uma temporada e começar outra logo de seguida. É tudo muito diferente e para estes jogadores que estão constantemente no top, que estão constantemente em atividade, jogam os jogos todos, jogam os minutos todos, convém não esquecer, eles não são máquinas, eles são seres humanos, certo. Também se paga e é normal. Atenção, não querendo aqui monopolizar a coisa, mas sim, é normal eles terem ali a dada altura, e principalmente nestes jogos. Quebras. Não foi o caso com o Azerbaijão, mas, por exemplo, no jogo com a Irlanda, a dada altura percebeu-se. Não teve nada a ver. Ou seja, estavam um bocadinho mais desligados, exatamente, mas eu estou a pegar mesmo no pior exemplo, que foi o jogo da Irlanda, pior exemplo, entre aspas, que foi a pior exibição, claro. Se calhar, assim, nos últimos tempos. Exato. A equipa estava um bocado desligada uns dos outros, e depois parece que é quando a coisa não começa a sair e não começa a carburar, ok, podemos estar aqui o resto da noite que isto não vai resolver. É aí que eu vou pegar para tu continuares. Essa questão da equipa estar desligada e não carburar, no europeu viu-se muito. Lá está a opinião de quem está é verdade, ver como leigo. Sem dúvida. E nós aqui concordamos que poderiam ter sido muito diferentes. É claro que se agora no final das coisas é tudo muito simples, a gente estar a bola à segunda-feira também é muito bom.
mas nós também na altura dizíamos, questionávamos opções, percebíamos o que é que ele estava a querer fazer, mas questionávamos ali uma opção ou outra, sempre muito defensiva e tal, e não sei o quê. como E é eu muito digo. por aí, percebes, Bruno? Eu estou habituado, não estou habituado, também estou a exagerar, mas eu recordo com saudade 2000, 2004 e 2006, epá, a gente jogava a bola, mas a gente jogava a bola, quer dizer, aquilo... Certo. E tinhas os figos, tinhas o Vasco. Deco, Sim, claro. sim, sim. Agora, passamos disso para o Carlos Queiroz, para o Paulo Bento, ai Jesus, e aterramos com o Fernando Santos, que finalmente traz o caneco para Vasco, Portugal, mas a defender. E a gente, se calhar, não gosta muito daquela teoria, pá, defender. não é aí não é a defender. Nós não somos aquela Itália dos anos A não 90, por perder. exemplo. A não perder. É manter sempre. E o Fernando Santos, e ele assume isso, e já disse isso 1000 vezes. É assim, se eu não sofrer gols, eu perder não perco. Posso empatar, posso não ganhar, como ele diz, mas perder não perco de certeza. E numa competição, me garantindo que não perdes, é meio caminho andado para estar mais perto de ganhar. Aí não lhe tira razão. Cada um tem a sua forma de ver o jogo, obviamente, Claro, claro. mas compreendo e na minha opinião faz sentido numa competição, principalmente quando é uma competição a eliminar, como o Scolari dizia, o mata-mata. Mata-mata. Tu pelo menos garantes que não morres. Pois. Podes não conseguir matar, mas garantes que não morres. E outra coisa, só para terminar e para te Sim. passar a bola de vez, nós estamos muito mal habituados. Porque se fores falar com o meu pai, com o teu, com uns quantos, eles vão dizer assim, meus amigos, nós íamos a uma Epá. competição destas quando o rei fazia anos. Era Sim, uma festa. nós fomos lá em 66 e depois só 84 é que cheirámos o europeu. E aí E à meia depois final. foste em 96, Não, pá, falhaste no... 86 84 fomos ao europeu, 86 fomos ao México, ao Sim, Mundial. México 86, Vá depois, lá, vá lá. depois vais em... Lá está, foste dois seguidos, que foi um feito histórico. Exatamente, e só voltaste E depois a vais em 96, 96, 96 falhas em 98 e a partir daí sim, vais sempre seguido. Pois, epá, Epá, eu gosto deste estamos muito hábito, mal pá. habituados. Epá, eu E gosto. atenção, óbvio, e convém não esquecer as seleções que houve nessa altura também, porque Sim, sim, não sim, eram... claro. Nós hoje, falou-se muito da geração de ouro, epá, convém não esquecer o que é que ficou para trás, não é? Sim, sim. Nós, quando muitas vezes falamos que não temos pontas de lança, nós a dada altura tínhamos Manuel Fernandes, o Gomes, Jordão, Jordão, o Torres. estás a brincar, ok. Atenção, passámos ali. O Torres já foi em 66, mas sim, Sim, tinhas o mas Eusébio e o epá, Torres, só, o Eusébio, só. E só. lá está, tiveste ali muita Claro, qualidade ao claro. mesmo tempo. Epá, Portanto, olha, eram tempos diferentes, não se pode obviamente comparar, mas hoje em dia, como estamos a dizer, quase qualquer um quase sim. se qualifica para o europeu ou para o mundial, mas estamos muito mal habituados. Eu vou Percebo a coisa, continuar. mas daí eu dou a benesse ao Fernando Santos, ok, não é bonito, não, mas ele hoje já mostrou algo diferente, a equipa já mostrou algo diferente no jogo de hoje, e também acho que é muito pouco tempo, e estes 3 jogos ali, perdemos a expressão da enfiada, é muito pouco tempo também para um selecionador trabalhar, aquilo é quase recuperá-los fisicamente e metê-los a jogar. Eu vou continuar a suspirar pelos tempos antigos, lamento, mas pronto, vamos a ver se, quem Sim, sabe, isso regressa daqui a um tempo com mais calma. Vamos partir já para a caricata semana noticiosa, porque isto chama caricata, porque, oh Bruno, no Brasil, epá, eu nem sei o que é que eu te diga. 4 minutos de jogo, entra ali uma brigada para parar o 6 jogo, minutos, acho eu. é uma diferença do caraças. Entra Sim, lá aquilo a meio do jogo, ao início do jogo, e acaba-se a bola e acaba-se a qualificação, e agora a FIFA vai dar sanções em cima das duas seleções. Oh Bruno, muito rapidamente, um comentário sobre esta palhaçada à sul-americana. para mim, resume-se em 2 palavras, como eu comentei já isso contigo, fora do pós, é chique espertismo e amadorismo. E resume um bocadinho a coisa. Na América do Sul e com o handball e por aí fora já estamos habituados assim, a algum amadorismo em termos organizativos e logísticos nestas competições e nestas qualificações. Acontecem muitas vezes coisas um bocadinho absurdas e irrisórias para o comum dos mortais. Irrisórias risíveis, poderia dizer. Sim. E esta foi mais uma delas.
Primeiro, para quem não está próprio, não acredito que a gente não esteja a par, mas fazendo um breve resumo, o Brasil tinha imposto, devido à pandemia, à situação pandémica que ainda se vive com a Covid-19, tinha imposto que toda a gente que vem do Reino Unido tem que cumprir uma quarentena para entrar no Brasil. E por causa disso, até o Brasil, a seleção brasileira alterou a sua convocatória. Não houve Richarlison, não houve Roberto Firmino, não houve Fabinho, não havia Gabriel Jesus, nenhum daqueles jogadores brasileiros habitualmente convocados que atuam em Inglaterra foram convocados. Daí também aquela convocatória do Mateus Nunes, já veio mais tarde. O Hulk tinha voltado à seleção, já num bom momento de forma, mas já não era convocado há bastante tempo, foi porque os outros não iam. Gabigol, era toda uma convocatória diferente. E a Argentina, chica esperta, não, nós vamos levar 4 jogadores que vão atuar em Inglaterra e ninguém vai reparar. Ponto número 1. Ponto número 2. Quando vão, ao segundo, reza a história, ou reza a lenda, como se costuma dizer, a entrar no Brasil, a preencher a documentação. Tiveram no Reino Unido nos últimos 15 dias. Não tivemos. Como se ninguém soubesse. Certo, mas como se ninguém soubesse onde é que os jogadores jogavam. Obviamente, se vem a seleção argentina a entrar, neste caso, no Brasil, quem está a fazer a vestoria não sabe que aquela malta joga em Inglaterra. Não, também são, como se fossem tapadinhos, não sabem. Vão pôr alguém a fazer a vestoria ou fiscalizar aquela entrada, alguém que percebe bola de futebol e que para eles não sabe nada. É um bocadinho absurdo. E depois, temos a outra parte também, isto é a parte da Argentina, também não foram anjinhos. Depois a parte do Brasil, que são completamente amadores também. Ok, os jogadores entram, nós deixamos entrar, ninguém sabe onde é que eles jogam, vão para o seu hotel, sim senhor, depois entram no estádio, se tinham que cumprir o confinamento, ok, entravam, ficavam no hotel, mas não, já entram no estádio, está tudo bem, vão aquecer, está tudo bem. Houve aqui um pequeno problema aqui técnico, aqui faltou luz aqui deste lado. Bruno, isto peguei no final da questão da Argentina. Deixaram entrar no estádio, estava tudo bem, e depois esperamos 5 minutinhos de jogo e vamos deportar os jogadores que não podem estar aqui. Isto também soa um bocadinho, além do amadorismo, chique espertice da Confederação Brasileira, naquele sentido, ok, eles depois perdem por falta de comparência, a gente ganha aqui o jogo na secretaria facilmente. Ao ponto de, a partir do momento que o jogo foi cancelado, vamos fazer um treininho. E foram para o jogo fazer um treino. Foi tudo mau. Foi tudo mau. E depois, se o que eles invocam é que aquilo foi um perigo grave para a saúde pública, agora todos aqueles jogadores têm de cumprir quarentena, digo eu. Porque estiveram todos em contacto agora tem que ser todos. Portanto, é tudo. Ninguém pode sair de lado nenhum e tem que ficar ali tudo. É uma consequência espetacular. Não me parece que isso vai acontecer. Portanto, foi só mais uma discussãozinha entre Brasil e Argentina. Tudo normal. Como é que isso vai resolver? Que vai ser bonito. Agora, para terminar o nosso segmento de notícias e para terminar aqui muito rapidamente o nosso ponto de situação de Silly Season, que afinal não acabou. Bruno, dá aí um lamiré então. Muito rapidamente queria falar o Barça, que continua em contenção de custos e voltou o Griezmann para o Atlético. Essa foi assim um bocadinho fora. A questão do Pjanic ter ido para a Turquia mais fora foi porque também é empréstimo e eles não pagam a totalidade do salário. Aquilo é um negócio muito, muito estranho. Mas pronto, o Barça está naquela fase de poupar qualquer questão ajuda. Lá fora foi assim um bocadinho esse final de o Cristiano marcado, sim. Vai usar o 7, que já está oficial. Vocês falaram nisso semana passada. Entre o Cavani e o Cristiano. Sim, lá fora foi assim um bocadinho, essencialmente, apesar de, e como o mercado na Turquia ainda não fechou, ainda é possível que haja surpresas, porque falava-se na possibilidade do Rames também ir para a Turquia. Que é mais uma do meu amigo Rafa, mas pronto, ele é que sabe. Adiante. Ou não. Por cá, a questão do Futebol Clube do Porto não ter feito aquela venda que se esperava,
Uhum. Se calhar agora ficou lá com alguns jogadores, entre aspas, a mais, nunca são a mais quando são bons, mas E e a vamos acabar a o ver, contrato. exatamente, vamos a ver se não perdem ninguém mais Zero. uma vez a custo zero, final de contrato. O Benfica também mais ou menos conseguiu arrumar a casa, manteve o caso bicudo de Gabriel, que parece que nem dali para a Turquia, para a Ucrânia e Rússia também não consegue colocação, e vamos a ver se o Jetson sempre vai para a Turquia. Falava-se que a coisa estava mais ou menos apalavrada, mas oficial ainda não estava, pelo menos. Portanto, a surpresa aqui, essencialmente, foi mesmo aquela. O Barça está mesmo a limpar o barco, literalmente. Mas o que é impressionante é que, apesar de tudo, consegue manter uma equipa competitiva. Competitiva. E lá está, se aquela malta toda se lembrar de jogar futebol, é uma gargara de trabalhos ainda assim. Enfim. Tivemos também a saída do Nuno Mendes para o PSG, com a troca de Sarabia, Já para o estava mais Sporting. ou menos. Foi o tal negócio, agora o Milhões saiu ao Sporting neste defesa. Vamos ver como é que será agora em janeiro. Mas também. E a E saída nesse. do miúdo do Estoril, o Sim, rapaz do Estoril, o Crespo. a cegueira dos grandes. Eu só quero deixar aqui antes de passar para o próximo segmento, e é uma coisa que eu alinho Eu perfeitamente queria falar contigo. nisso também. Os totós de Portugal continuam a deixar sair grandes jogadores com grande potencial, e este é mais um caso. Foi o gajo do Santa Clara também, tu falaste aqui, Carlos Júnior. e este foi mais um Este, caso. este é daquelas situações. Para já, vai para o Fenerbahçe porque está lá o Vítor Pereira. Isso aí Sim. é óbvio. Mas quando vão dizer, epá, ok, no Futebol Clube do Porto ele tem muitos médios, não precisava. Mas, por exemplo, no caso do Benfica, foi contratar o Meite Yeah. por 6, 7 milhões. Até o Sporting Então, com o Bugarte. o Crespo, é o que eu ia dizer, o Crespo custou 2. O Sporting, mas aí o Ruben Amorim tem feito as coisas de outra forma, para o Certo. bem e para o mal. Não, porque Sim. ele quando identifica aquele alvo, é aquele que ele É quer e aquele. acabou. Sim. E por isso paga um bocadinho mais, porque toda a gente Sim, sabe, sim, ok, sim. é este que eles querem. Mas, epá, eu como digo, eu não acho que o Crespo fosse titular de caras num clube de Mas era topo uma boa em opção, sem Portugal. dúvida alguma. Mas exatamente, tinha sempre lugar no plantel, era muito boa opção. Como é o Já Eustáquio, disse aqui, estamos à espera o que ele Carlos saia. Júnior foi outro. É que o Carlos Júnior foi outro, também saiu por mais ou menos o mesmo preço do Crespo, por 2 milhões. Borla. O Seu Borla. Eustáquio, caso que está a 5, 6 milhões. O Morita, ok, o Santa Clara já pediu 10, é diferente. Uhum. Mas para alguns negócios que nós já vimos Benfica, Uhum. Porto e Sporting fazerem, Yeah. lá está, abra os olhos e olhem cá para dentro, porque qualidade há muita. O Beto, que saiu também Para o para o Udinese, Udinese, por 10. isto lá está, temos cá tantos e tão bons, deem-nos a oportunidade, é só preciso isso, é porem-nos a Sporting, jogar. Sporting lá fez uma vez ou outra, o Porto também faz de vez O em quando, Sporting tem mas, feito, mas pois, há enfim, muitos que podia ainda fazer mais. passam fora. E eu lembro-me do Tapsoba que passou por cá, que ninguém abriu os olhos e depois, pega destaca no Leverkusen e pagam 20 milhões agora se quiserem. É assim, diz coisas São coisas boas. dessas. É, Pronto. é o espetáculo do costume em Portugal. Ah, passamos agora para o segmento das nossas convidadas, nossas parceiras no crime, do portal do futebol feminino em Portugal. A Sara voltou a enviar o fecheiro para nós partilharmos com os nossos ouvintes, desta vez incidindo sobre a primeira jornada na Liga BPI. Damos as boas-vindas à Sara. Fiquem então com o segmento do portal do futebol feminino em Portugal. Olá, boa noite a todos. Aqui estou eu para mais notícias sobre o mundo do futebol feminino, como já vem sendo hábito. Então começarei pela Liga BPI, que arrancou este fim de semana, e estávamos todos muito entusiasmados e ansiosos pelo seu começo. Então a primeira jornada começou no dia 4, com o Torriense a vencer o Estoril por 2-0, num jogo onde também foi marcado o primeiro golo desta edição, por Paloma Lemos aos 44 minutos. De Torres Vedras damos um salto à tapadinha, onde o estreante Atlético Clube de Portugal acabaria por perder 5-1 diante do Amora. O gol do Atlético foi marcado por Mariana Dantas através de uma grande penalidade. Subimos no nosso mapa de Portugal e chegamos ao norte, a Braga mais precisamente, onde o Gil Vicente acabaria por ser goleado por 10-0. Estes foram os jogos do primeiro dia da primeira jornada.
Jogaram-se mais 5 jogos no domingo, dia 5, com o Sporting a vencer na Madeira ao Marítimo por 2-0. O Valadares a empatar em casa com o recém-promovido Varzim por 0-0. O Albergaria recebeu a equipa de Vila Nova, mais precisamente o Famalicão, onde acabaria por perder o jogo por 5-0. Os 3 pontos foram mesmo para Famalicão. Em Condeixa, o Lanco Vilaverdense, mais um estreante nestas andanças, venceu a equipa de Condeixa por 1-0, com o gol de Inês Macedo. E o Benfica recebeu em casa o Oriense num jogo onde a equipa encarnada começou a perder. No entanto, deram a volta à partida e os 3 pontos ficariam mesmo em Lisboa. Uma jornada cheia de golos e muitas surpresas. Estamos ansiosos pela próxima. No entanto, a próxima jornada apenas terá lugar no dia 26 de setembro, porque há pausa para a Seleção Nacional. E falando em Seleção Nacional, começamos já por dizer, com muita tristeza, que dizemos que a nossa capitã Cláudia Neto se despediu da Seleção Nacional esta semana, depois de mais 167 internacionalizações em todos os escalões e 24 golos. Podem consultar na íntegra o seu comunicado nas suas páginas oficiais ou no site do portal. Sem Cláudia na equipa, Portugal terá que continuar a jogar e tem já 2 jogos complicados diante da Turquia, no dia 16, e contra Israel no dia 19. Os jogos que fazem parte do grupo H de apuramento para o Mundial 2023, que se realizará na Austrália e na Nova Zelândia. Terminando a questão da Seleção Nacional, não nos podemos esquecer que amanhã e quinta se joga a segunda mão da segunda ronda da Liga dos Campeões e há portugueses em prova. Vou deixar-vos aqui o calendário. Então, na quarta-feira, dia 8, às 13h30, 15h30, o Glasgow da Agatha Filipa entra em campo contra o Servette Inês Pereira e de Mónica Mendes. As equipas estão empatadas a 1 golo. Tudo se decidirá na Escócia. Às 17h, o Levante Tatiana Pinto entrará em campo em Lyon para jogar com o Olympique de Lyon. Na primeira mão, as francesas venceram por 2-1. Uma hora depois, às 18h, o Bordeaux de Melissa Gomes recebe as alemãs do Wolfsburgo. Na primeira mão, a equipa francesa acabaria por perder por 3-2, num jogo bastante equilibrado. Na quinta, dia 9, às 16h, o Apollon de Beatriz Meimetro joga na Ucrânia, num jogo onde entra a perder por 2-1. E por fim, o campeão nacional, o Benfica, recebe o Twente às 19h, depois de um empate a 1 bola nos Países Baixos. Tudo se decide em Lisboa. À equipa portuguesa e às atletas em provas, o portal deseja muita sorte e esperemos que a vitória sorria a todas. Por hoje é tudo. Voltaremos para a semana com mais novidades e resultados. Obrigada por estarem desse lado. Tem sido um gosto estar deste. Obrigado, Sara. Nós também estamos muito contentes com a parceria estabelecida com vocês e esperamos, obviamente, seja muito duradoura e com bons frutos daqui em diante. Vamos então passar já para o segmento principal do nosso podcast. Nós hoje escolhemos falar sobre o estado atual do apuramento para o Mundial na Zona Europeia. Portanto, vamos aqui olhar um pouco, eu vou convidar o Bruno a falar um pouco sobre o estado dos grupos na qualificação europeia. Temos Portugal neste momento à frente da Sérvia, por 2 pontos. São as 2 equipas que vão brigar pelo apuramento direto, como já se sabe, como é óbvio e evidente, são as mais fortes. Bruno, Portugal hoje lá ganha o Azerbaijão, solidifica aqui esta vantagem pontual, abre boas perspectivas para a qualificação direta. Não sei se queres chamar aqui a atenção para algum pormenor em particular do nosso grupo de apuramento para o europeu, para o Mundial, desculpem. 2 coisas. Hoje Portugal tornou o jogo com o Azerbaijão fácil, foi competente, porque isto, e vamos ver isso ao longo aqui desta pequena dissertação pelos grupos, isto já não é como era de antes, em que íamos jogar com o Azerbaijão, com
com os Luxemburgos, com aquelas Lituânias 15-0 e 10-0. Aqueles cabazes, que aquilo era ali sendo saco cheio de todo, e temos visto as equipas mais fortes nesta qualificação a perderem pontos. Já lá vamos, depois mais em pormenor. Sim. Esse é o primeiro. Segundo, o Luxemburgo tem sido a grande surpresa deste grupo. Tem um jogo a menos que as restantes equipas e está com 6 pontos. Ou seja, se ganhar o jogo atrás fica com 9, fica a 2 da Sérvia. E aquele segundo lugar pode ser de play-off. Sim. Mas aí não acredito. Mas o Luxemburgo, lá está, tem sido aquela equipa chatinha, bem complicada e que não eram favas contadas, ao contrário que a Irlanda tem decepcionado um bocadinho. Na Sérvia, tinha até hoje o melhor marcador da fase de qualificação, que era o Mitrovic. Hoje o Depay já o alcançou também. O Mitrovic, que lá está no Fulham do Marco Silva, nem sempre é titular, mas na seleção ele tem uma média, uma coisa brutal de golos. Também é mais fácil com o pezinho esquerdo do Kostic a pôr lá a bola sempre, que parece estar a pôr a bola com a mão na cabeça do menino, ora pega lá. És fã do Kostic. Muito fã. Ele também, por acaso, falando ainda nesse Silly Season, ele teve um pormenor engraçado. Coitado. Ele esteve quase para assinar pela Lazio. Mas, ao que parece, o Eintracht não queria vender e disse, ok, vocês formalizem a proposta. Eles falaram, ao que parece, no telefone. Estamos interessados, sim, senhor. Enviem-nos a proposta por mail formalizada e nós tratamos do resto. E deram o mail aldrabado porque não queriam vender o rapaz. Então eles enviaram aquilo mail para um endereço de e-mail que não era o correto. Enfim, coisas boas. Nice. Mas, assim, o Kostic, não neste último jogo, mas no jogo passado, fez 2 assistências brutais outra vez do lado esquerdo. É fantástico. A Sérvia, lá está, tem muita qualidade e, sim, vai bater-se com Portugal até ao fim. Se aquele golo que o Sr. Árbitro não quis balizar no jogo da primeira volta tivesse contado, a história já era um bocadinho diferente. E o nosso CR7 já tinha mais um. Mas pronto, adiante. Fica resolvido na mesma partida e, sim, passa Portugal em primeiro e a Sérvia vai ir ao play-off. Chegamos aqui ao grupo B com uma Espanha que não é tão clear-cut, a limpar o sebo às restantes, embora esteja em primeiro, mas está em primeiro com um ponto de vantagem sobre uma Suécia que tem menos 2 jogos face à Espanha. Este grupo vai ser muito engraçado, vamos dizer assim, composto depois pelo Kosovo, pela Grécia e pela Geórgia. A Geórgia claramente cá em baixo, tem um empate e 4 derrotas, mas o na Suécia pode passar aqui a perna aos comandados de Luís Henrique com uma pinta descomunal. Isto é assim, a Espanha, para o pessoal ter a noção, perdeu um jogo de qualificação para o Mundial pela primeira vez desde 1992. Que eles não perdiam na qualificação. Portanto, era aquilo que eu vinha a dizer. Isto agora já não é as favas contadas que eram de antes e as equipas mais fortes, isto está a ficar mais complicado. Também, e quando criticaste aqui tão severamente o Fernando Santos pelas suas opções, queres falar sobre o Luís Henrique ou não vale a pena? Não vamos perder tempo, não é? Não vale a pena. Ele também, as opções dele... Se calhar para a semana calha. Falamos para a semana. Por exemplo, e só para dar um exemplo da Liga Portuguesa, nada contra. Acho o Abel Ruiz um ponta de lança fantástico. Não é? O rapaz marcar golos não é propriamente a praia dele. O Tony Martínez também joga cá e já marcou mais uns golitos. Mas ninguém reparou. Ou pelo menos o Luís Henrique não reparou. Só um pequeno à parte. A Suécia, que lá está, que são aqueles rapazinhos loiros e que tem algum jeito para jogar a bola. E tem, é um bocadinho como a Dinamarca no último europeu. É uma seleção que eu acho muito parecida com ele. Não tem ali grandes vedetas, não tem ali ninguém que se destaca assim de sobremaneira, mas eles jogam a bola. E o Forsberg e o Isaac, principalmente, aquilo é uma carga de trabalhos quando aqueles na frente têm a bolinha nos pés. E como tal, em 3 jogos têm 3 vitórias, 6 golos marcados, 1 sofrido, coisa assim. Se ganharem os 2 jogos em atraso, ficam com 5 pontos de avanço da Espanha. E depois temos a Grécia também, com 2 joguinhos a menos, que está a 1 ponto do Kosovo, que se ganhar os 2 jogos, fica com 9 pontos, ou seja, fica a 1 da Espanha. Portanto, isto vai ser
Eles têm Sim, 3 pontos. um da Espanha, sim, sim, um da Espanha, com sim. um da Espanha. Está um grupo engraçado, está. Plano para mangas para a Espanha também. Esta é que vai ser a chave Começa da a questão. arrepiar caminho. Exatamente. A coisa também pode se complicar à sério. Mas aqui acredito, sinceramente, que a Suécia passe de forma direta e vai à Espanha ao play-off. Também estou a ver que está provavelmente para E isso. a Espanha no play-off é um bocadinho aquele sorteio de Liga dos Campeões. Ninguém quer apanhar esta malta. Pois. E eu agora meto aqui um bocado de comparação com o grupo C, porque a Itália está precisamente nos mesmos lençóis da Espanha, porque está com mais 2 jogos, mais 4 pontos face à Suíça, e a Suíça pode aqui, pode complicar um bocado a vida. Duvido que a Itália não passe em primeiro, é verdade, mas 3 vitórias, Mas 2 lá está. empates, mas lá A está. Itália E tens também. a Bulgária está um bocado mais longe. Se a Suíça ganhar, a Bulgária fica longe deste segundo lugar. Mas a Bulgária vai ser aquela equipazinha e a Irlanda do Norte vão ser aquelas duas Podem equipas decidir o grupo. que são complicadinhas, são chatas e que não vai ser fácil nunca jogar contra eles e podem ali complicar um bocadinho as contas. Aqui eu acredito mais que a Itália consiga impor o seu jogo e consiga passar. Mas lá está, a Itália também tem perdido pontinhos onde não se esperava. Não E são perdem jogos, mas perdem pontos. e são aquela equipa que, epá, encantou no europeu, E agora jogou um espera-se futebol tudo. brutal e agora, espera-se epá, tudo. afinal desaprenderam. Não desaprenderam. Daí encaixa um bocadinho naquele comentário que eu fiz ao editorial. Isto não está fácil e estas temporadas muito atípicas levam um bocadinho a isto. Os abaixamentos de forma, aqueles. Epá, mexe tudo. A Suíça tem uma equipa muito competente, como também mostraram no europeu. Não é nada fácil também ganhar à Suíça. Tem ali, por exemplo, não houve Shaqiri neste último jogo, é um jogador que faz sempre a diferença em termos de seleção. Eu digo que vejo com mais dificuldade a Suíça chegar-se lá à frente, porque a Suíça, sim, é daqueles. Se houver ali dois ou 3 jogadores daqueles chaves que falhem, e já complica ali muita coisa, porque se falha o Embolo, se falha o Seferovic, se falha o Shaqiri, por exemplo, ali no ataque, é uma carga de trabalho. Lá atrás falta o Sommer na baliza, é um Jesus. Portanto, é um bocadinho mais complicado. Mas, sim, então, é mais uma equipa, ninguém dá muito por eles, mas interessante. O grupo da França, o grupo D, está um bocado mais calmo. Quer dizer, a França está com 6 jogos, 12 pontos. 6 jogos, 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates. Metade dos jogos são empates. A França é a equipa que mais pontos perdeu na qualificação. Pois, e a Ucrânia... Toda a poderosa França. 5 jogos, 5 empates para a Ucrânia. Shevchenko não perde, mas também não ganha. E andamos nisto. Já não é o Shevchenko, desculpa lá. Olha, vê lá que ele saiu no final do europeu. Mais uma gralha. Se calhar se eu tivesse ficado, tinham feito melhor figura. A Finlândia, para ultrapassar aqui a Ucrânia, se a Finlândia ganhar o seu jogo em atraso, pode ficar à frente da Ucrânia. A França, 12 pontos, mas ficaria só com 4. Caso a Finlândia ganhasse. Não é favas contadas, já sabemos que não é. Então, é que comparativamente com a França, a Finlândia tem 2 jogos a menos. Ou seja, pode ficar a 1 ponto. A 1 ponto, sim. Pode ficar ali. Isto lá está. A França que tinha jogadores para fazer 4 seleções para se qualificarem para o Mundial, está-se também a pôr a jeito de ter que ir jogar um play-off. Pois, daqui a pouco é. Isto, 4 grupos, 4 mistelas muito bem feitas ali naquela mistura. Lá está. Estes passam isto na calma. Só que não. E mais uma vez, só para dar um bocadinho mais de tareia, olhando para o grupo de Portugal, não estamos assim tão mal. E a equipa que joga malzinho, afinal, até está a passar ali em colo no meio da coisa. Está, os pouquinhos da chuva. São as equipas maravilha, estão-se a virar a rasca para se qualificar. A rasca, entre aspas. Ou seja, aqui, falando em descanso relativo, o grupo é da Bélgica, que aquilo é 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate, típico da Bélgica. A Bélgica nas qualificações não perdoa. E este segundo lugar entre a República Checa e o Gareth Bale, que está com menos 2 jogos face à República Checa, mas com menos 1 ponto apenas, se eles dão a engatar, o play-off pode ficar ali e ter que passar mesmo por Cardiff. Lá está, quando a malta se pergunta, mas como é que a Bélgica é número 1 do mundo quando eles não ganham nada?
é que a Bélgica perde um jogo de 2 em 2 anos, que é quando joga um europeu ou um mundial, e depois ganha tudo. É. Chegou ali à fase de eliminar no europeu ou no mundial, perdem um jogo, vão embora, mas de resto ganham sempre. Portanto, é assim que eu sigo a número 1 do mundo. Isto aqui, entre País de Gales e República Checa, vai ser uma briga engraçada para ir ao play-off. Patrick Schick de um lado, Gareth Bale do outro. Está-se a preparar. Gareth Bale, que até no Real Madrid está a Sim. ganhar nova vida, portanto isto Obrigado, Ancelotti. É só o que apetece dizer. é um bocadinho diferente. Também muito mérito ao Ancelotti, quando Sim. o Zidane encostou também o Bale, eu estou-lhe dizer, rapazinho, anda cá, começa a jogar. E sabia-se que a Ancelotti ia fazer isso, mas pronto, felizmente. Final de contrato, é sempre o jogador corre sempre um bocadinho mais. Pedro Barbosa, estou a acabar o contrato, grande temporada, renovou, agora posso ir comer pastéis outra vez. Para mim, aquele grupo que está completamente arrumado porque o domínio é histórico, é o grupo da Dinamarca, grupo F. 6 jogos, 6 vitórias, 22 marcados, 0 sofridos. A Dinamarca está a dar uma tareia, deixou aquela belíssima imagem no europeu, vamos dizer a verdade, simpatia também pelo que aconteceu com o Eriksen, mas não estou sem nada simpáticos para os restantes adversários. Chega, está a ser arrebentado, Bruno. É que é esse pormenor ainda. Estou a fazer isto ser o melhor jogador. Exatamente. Ponto número 1. Ponto número 2. Isto está decidido, ok, quem passa em primeiro, mas isto para o playoff também entre Israel e a Escócia vai ser outra brigazinha. É engraçado. A Dinamarca, lá está, que eles mostraram no europeu, além de coesão. Como homens são fantásticos, são uma equipa a séria. Eu não me esqueço do europeu que fez o Dani Marla, que está na Atalanta, e fantásticos o Kjaer, o enorme capitão Schmeichel, epá, pronto, tem tudo e sim, qualificam-se com todo o mérito. Aqui, sinceramente, um bocadinho de decepção, as Ilhas Faroé esperava um bocadinho mais. Nos últimos tempos já... Não é uma anedota, ouvintes, isto é mesmo a falar a sério. Isto já não é antigamente. As Ilhas Faroé têm aquele futebol um bocadinho, lá está, como a Suécia, como a Dinamarca, como a Islândia. Ok, não tem a qualidade técnica dos outros que eu referi, mas também conseguem ser uma equipa muito forte e muito complicada. E estes 14 golos sofridos e apenas 4 marcados em 6 jogos, não digo que invertia, estava à espera que a coisa se invertesse, mas estava à espera ali de um gol average um bocadinho mais equilibrado e também dos mais alguns pontos. Equilibrado, belíssima expressão, Bruno. Grupo G, a Holanda nos Países Baixos. A Holanda e a Noruega estão iguaizinhos a nível de pontos. Toda a gente jogou os 6 jogos, portanto, do grupo, todos têm o mesmo número de jogos. A Turquia, a Noruega e os Países Baixos / Holanda vão decidir, parece-me, continuamente quem passa em primeiro. É a Holanda. Quem é que vai passar em primeiro? Isto não é a discussão para o playoff, mas sim discussão para o primeiro lugar, desde o primeiro ao terceiro classificado. Mas aqui, lá está, a Holanda, e hoje o Depay também já mostrou, aliás, hoje a Holanda mostrou um bocadinho aquilo também ao que vem, deu 6-1 na Turquia, coisa pouca. Estão na briga, é uma briga um bocadinho desigual. A Turquia parece que voltou aqui um bocadinho ao último europeu também e decepciona de novo. Também a expulsão do Soyonco hoje ajudou um bocadinho, mas o Depay fez um hat-trick e ajudou ali a resolver um bocadinho aqui a questão. Eu acho que a Holanda claramente passa em primeiro e sim. Depois playoff entre Turquia e Noruega, porque eu acho que a Holanda, apesar de tudo, tem mais equipa que a Noruega, se bem que a Noruega tem aquele rapaz alto, loiro, que tem um pé esquerdo que rebenta com uma bola de futebol, também se deu para ver nas redes sociais esta semana, o rapazinho até na finalização conseguiu rebentar com a bola, não é fora-redes, mas é fora-bolas. Mas também convenhamos, estas três, comparando com o restante grupo, Montenegro, Lituânia e Gibraltar, também se esperava que ficassem as três assim mais destacadas. Mas sim, acho que aqui, entre Holanda e Noruega, são as duas decidir quem é que passa diretamente e quem é que vai ao play-off. Agora, equilíbrio também ao grupo seguinte. Mesmos pontos, primeiro e segundo lugar, Croácia e Rússia respectivamente. A Eslováquia ali a espreitar um pouco, mas já está a 4 pontos do segundo lugar, já é difícil. Bruno, quem é que passa em primeiro, a Croácia ou a Rússia? Eu sinceramente acredito mais na Croácia. Tem muito mais equipa do que a Rússia. A Rússia também é muito mais inconstante. Aquilo que eu disse em relação à Suíça, também digo assim em relação à Rússia, é que eles soltaram ali 2 ou 3 jogadores
Se tirarem dali o Golovin, tiram o Dziuba e se tirar o guarda-redes, pronto, aquilo já treme por todo o lado. A Croácia tem mais soluções. Mas depois a Eslováquia e a Eslovénia podem moer o nosso, entre aspas, o Oblak que por cá passou, pode moer aqui também e ajudar a decidir aqui a coisa. Não acredito que ele chegue à frente, mas é muito pelos jogos entre estas 4 que eu acho que se vai, porque Malta e Chipre não vão fazer Liga de Moça. Yeah. Acho que nos jogos entre estas 4 vai-se resolver ali muito de quem é que passa. Eu acredito que se vai manter esta ordem, que a Croácia passa em primeiro e a Rússia vai ao playoff. Chegamos aqui ao grupo I, que é o I de Inglaterra, porque a Inglaterra, 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos, descansadamente. O segundo classificado será a Polónia, com 10, já está a 5, e o restante grupo, Albânia e Hungria, Andorra e São Marino, continuam iguais elas mesmas, como sempre têm estado. Inglaterra está a caminho da qualificação direta. Bruno, a Polónia, será que vai brigar com a Albânia? Não. Aquilo que dissemos em relação à Bélgica também se aplica à Inglaterra. A Inglaterra nas qualificações é sempre aquela máquina. Também, lá está, o Southgate tem mérito no trabalho que tem feito, mas também tem opções que nunca mais acabam. Também ajuda um bocadinho, claro. Digo eu, à sorte. Mérito para o trabalho do nosso Paulo Sousa, na Polónia, porque tem tido ali também muitas ausências, principalmente no ataque. Sim, tem o Lewandowski, mas Piatek tem estado lesionado, Milik tem estado lesionado, e são duas excelentes opções e 2 jogadores que jogavam muitos minutos ao lado do Lewandowski, e não contar com eles obriga a que se vai encontrar soluções diferentes noutro sítio diferente, e a equipa começa agora a carburar um bocadinho mais e começa a apresentar um futebol muito mais consistente. Okay. Daí também dizer, a Polónia acho que passa facilmente em segundo, vai ao playoff, também não é uma equipa nada fácil de enfrentar no playoff. Não acredito que a Albânia consiga se intrometer ali, sinceramente. Resta-nos finalmente o grupo J, o grupo da Alemanha e o resto. A Alemanha está com 4 jogos vencidos dos 5 que jogou, perdeu o outro, 12 pontos. A Arménia está em segundo a 2 pontos. Roménia, Macedónia, Islândia e Liechtenstein. Portanto, isto é um grupo... Quando tu dizes que é o grupo da Alemanha e dos outros, eles têm 2 pontos de avanço. Sim, mas pelos nomes há de convir, não é? Sim, mas lá está, são 2 pontos de avanço para a Arménia, 3 para a Arménia, que era quem se esperava que estivesse ali em segundo lugar. Sim. 4 para a Macedónia do Norte. Portanto, sim, depois há a Macedónia do Sul. Este nome também é fantástico, na minha opinião. Ou seja, quando se esperava que a Alemanha fizesse aqui um bocadinho uma coisa à Inglaterra ou à Bélgica, não. E atenção, tem o Hansi Flick, o problema também era o outro senhor que lá estava. Era. Agora o Hansi Flick, não, está melhor, é verdade. Mas mesmo assim a coisa está longe de estar resolvida. Perfeita. É porque não acredito que a Arménia vá passar em primeiro. Sim. Mas estão-se a pôr a 2 pontos, lá está. E quando se põe a jeito, normalmente a coisa num confronto direto. Porque naquele dia o Mkhitaryan lembrou-se e resolveu fazer tudo e mais alguma coisa, e a Alemanha estava a dormir e a Arménia passa em primeiro. Pode dar o caso. Bem, vamos a ver. E eu acredito que a Roménia ainda se vai chegar ali mais à frente, porque a equipa roménia também tem uma seleção, como costumam dizer, sem grandes vedetas, mas tem ali jogadores muito interessantes. 10 grupos, 10 brigas. 10 grupos, 10 brigas, basicamente. Uns mais que outros. Está bonito, mas eu gosto de futebol assim, vale bem a pena, equilibrado. Que o nosso grupo também se resolva rapidamente com a nossa passagem, como é evidente, é o que nós desejamos. Termina aqui este segmento e vamos terminar o podcast. Infelizmente não contámos com o Gil não conseguiu chegar a horas do seu compromisso. Vamos ter que ter aqui o TPM da autoria do nosso Bruno, já seria o Bruno a fazer o TPM esta semana, trazendo à nossa presença nos últimos minutos do podcast o antigo recordista de golos por seleções. Bruno, take it away, my friend. Eu vou falar aqui no jogador porque, lá está, quando foi notícia pelo mundo todo que o nosso Cristiano bateu mais um recorde,
isso já não é notícia, mas pronto. Porque ainda esta semana vi o partilha engraçada nas redes sociais, que era aquela lista em 2000 e não sei quando, dos melhores marcadores. Tinha o melhor marcador de sempre, era absolutos, era o Pelé. Depois o melhor marcador da Liga dos Campeões era o Raul. O melhor marcador do Real Madrid era... E depois, de repente, em 2021 temos o Ronaldo ali abaixo. Portanto, foi mais um, já não é notícia, mas o rapazinho, que era quem tinha o título antes do CR7, o passar, e acho que vai dinamitar, digamos assim, um bocadinho, o recorde, porque o rapaz não consegue parar de marcar golos e por este andar ao jogo até aos 50 e, portanto, tem ainda mais 10 anos para marcar golos a fundo. Era um rapazinho de seu nome, Alidai, e era iraniano. E vocês vão dizer, está bem, um iraniano, melhor marcador nas seleções. O rapaz era ponta de lança e, para se ter a noção, ele passou pelo Bayern de Munique. Portanto, ele não era propriamente um tijolo que lá estava na frente. Não era, convenhamos, não era um jogador fabuloso. Mas também não era nenhum tijolo, nenhum tosco. Tinha alguma qualidade. E daí ter marcado 109 gols pela seleção. Quando nós vamos ver, ao longo da sua carreira, também o número de golos, isto não é... Como isto parece que estamos a falar de um jogador do outro. Não. Ele na seleção, sim. Em 149 jogos tem 109 golos, o que dá uma média um bocadinho interessante. Mas depois vamos ver na Bundesliga, e atenção, na Bundesliga, além do já referido Bayern de Munique, ele passou pelo Arminia Bielefeld, pelo Hertha de Berlim, passou pelos 3 clubes, mas ele na Bundesliga tem em 107 jogos, tem 19 golos marcados. Não foi muito feliz. A média aqui já é um bocadinho diferente. Também convenhamos, ele no Bayern de Munique foi suplente por um rapazinho chamado Giovanni Elber, percebia qualquer coisa de marcar golos também. Klinsmann também não passou lá nessa altura? Ou já foi depois? Acho que já foi, eu creio que, agora não quero estar a mentir, mas eu creio que o Alidei já vem depois. Ou seja, ele apanha aquela fase do Elber, do Santa Cruz. É capaz, porque o Elber aparece depois de eles serem campeões de Taça UEFA, que o Klinsmann bate o recorde. Exatamente. Do Pizarro, o Paulo Sérgio, ou seja, apanhou também tudo ponta de lança, fraquinhos. Olha para esses 3, meu. Olha para isso. Roque Santa Cruz, Cláudio Pizarro, Giovanni Elber, Paulo Sérgio. 4. E depois havia o Alidei. Portanto, ele não tinha propriamente assim grandes hipóteses de brilhar. Ele fazia em cima de tudo aqueles jogos para a taça e naquelas primeiras eliminatórias. Quando se queria rodar ali o jogo, o Bayern de Munique também, no campeonato ele não pode dar esse luxo. Vamos ter jogo de Liga dos Campeões, ok, jogam os suplentes ali no campeonato e o Alidei lá marcava um golinho. Mas pronto, acho que isto também foi um bocadinho mais. Mas apesar de, por exemplo, na Liga dos Campeões em 15 jogos tem 13 gols, também não é tão mau quanto isso. Sim. Ele foi também um bocadinho, e convenhamos, ele no Bayern Munique foi também um bocadinho uma coisa de marketing para ter ali o pessoal ali da Ásia a chamar a atenção para o... Ele estava na moda a seguir ao Mundial também, acho que eles tinham ido ao Mundial, algo do género. A história dele na seleção jogar com aquela fitinha típica na cabeça. Exatamente. Mas, por exemplo, eu lembro-me que o Bayern Munique, digo isto porque passado pouco tempo o Bayern Munique depois também contratou outro jogador iraniano, o Ali Karimi, que era um número 10, um criativo. Foi um bocadinho também nessa senda quando a Itália se contrataram os japoneses e por aí fora, e para puxar o mercado asiático, o Bayern Munique virou-se para os iranianos. Falo nele, como eu digo, não era tosco nenhum. Ele depois prolongou a sua carreira. Ele começou, obviamente, no Irão, passou pelo Al-Sadd, que é uma das maiores equipas da Ásia, ali no Qatar. Depois Arminia Bielefeld, Bayern Munique, Hertha de Berlim. Depois volta então para os Emiratos, para o Al-Shab, Piozzi, Saba Batara e para o Saipa, quando ele terminou a carreira. Estes clubes obviamente não nos dizem nada. Ele no final, basicamente, ele prolongou durante muito tempo, que ele também jogou, creio eu, até perto dos 40 anos. Basicamente lá está, ele queria ser o melhor marcador em termos de seleções. Conseguiu? E isso conseguiu. A verdade é essa. Prolongou muito tempo a sua estadia na seleção por causa disso. Mas pronto, vão-me convir. Obviamente isto é muito fácil também, qualificações para mundiais e afins,
aquilo para marcar golos na Ásia, lá está. Tudo bem, apanha a Coreia do Sul, apanha o Japão, mas depois também apanha ali os amigos que se juntaram ali num supermercado e foram fazer uma seleção para ir jogar. Como era não é antigamente. Mas é quase, convenhamos, apanha-se ali equipas que aquilo não lembra a ninguém. Se tivessem jogar então, se o Ronaldo apanhasse uma qualificação com aquelas equipas, ele só numa fase de qualificação nem fazer para aí 30 golos, digo eu. Enfim. Principalmente que o Ronaldo tem, como eu digo, é aquele monstro competitivo, é para marcar a este. Então levam já aqui uma dúzia. Ronaldo chamava-lhe um figo, realmente. Mas lá está, o Holiday, só para terminar aqui mais um bocadinho, ele conseguiu ganhar ainda um campeonato alemão, uma taça da Liga Alemã, 2 campeonatos do Irão, uma taça do Irão, já aqui mais naquela fase final da carreira também. Mas, por exemplo, ele tem aqui 3 vezes melhor marcador nas qualificações para o Mundial, no Persian Golf Pro League, ou seja, está a ser ali tipo a taça do Golfo Pérsico, 16 golos marcados em 2003, 2004, se bem que na taça do Golfo Pérsico deve ter jogado para aí com 20 contra um 11 de 11 camelos do outro lado, mas pronto, é o que é. Conseguiu marcar 109 golos, seja contra quem for, é um número fantástico. Exatamente. Numa seleção também, como o Irão, que lá está, não tem o serviço que o Cristiano tem, que não tem lá um Bruno Fernandes, um Figo, um Rui Costa, um Deco, a pôr a bolinha para ele marcar. Tinha outros que se calhar a bola saía com uns quantos picos, costuma dizer, não saía redondinha, saía ali com uns picos, mas ele conseguiu ser, durante muito tempo, o melhor marcador, até que apareceu um ET que lá conseguiu dar-lhe a volta. E que agora acho que vai fugir com mais este recorde, sinceramente. Isto, lá está, foi simplesmente uma pequena homenagem a um jogador que eu ainda me recordo também de ver jogar. Não era, como eu digo, não era fantástico, mas foi muito competente, tinha a sua imagem de marca, que era o seu bigode, a boa moda também daqueles países árabes. Um bocadinho à imagem, uma pequena comparação do Hakan Şükür, que era também outro jogador que não era brutal, não era fantástico, mas que ainda conseguiu ser bastante importante na história do futebol. Fica aqui a homenagem, TPM, que já estava a regressar, com vontade de regressar desde o ano passado. Bruno, deixo-te aqui um abraço, um agradecimento. Deixamos-te aqui um abraço ao Gil, que regresse rápido, para a semana já esteja a fazer companhia. E olha, um grande abraço e até para a semana. Um abraço, até à próxima.